Salve Deus, a ninfa Sol nos faróis da mesa evangélica, farol direito e farol esquerdo. É claro que foi colocado pela clarividente, não é? Todos nós sabemos que a nossa referência da doutrina é a clarividente. Então ela colocava também, me lembro quando era ainda menino, eu era príncipe maia, participava dos retiros da mestra Delves, adjunta Urici, e ela também, acho que talvez a única que tinha autorização da clarividente para sentar no farol mestre. Pelo fato de ser adjunta, então ela nos retira, a gente participou por muitas vezes ali com a mestra Delves no farol mestre. E então a vida toda a gente participou da doutrina, vendo, realizando o trabalho de mesa evangélica com as ninfas Sol no farol direito e farol esquerdo. Em 1985, com a partida da Tia Neiva, continuou-se as ninfas nos faróis. Tia Neiva nunca, a clarividente nunca tirou a ninfa Sol do farol, não é? Somente em 1999, o Trino Araquém, tem aí registro dele gravado, na voz dele mesmo falando, ele estaria preservando as ninfas Sol dos faróis devido ao crescimento da doutrina. Já ele até usa o termo de marmanjo, né? Tinha muito marmanjo já, tinha muito doutrinadores, homens, então não havia necessidade da ninfa Sol continuar sentando nos faróis. Isso no Templo Mãe, porque lá tinha muita gente, então não havia, liberou as ninfas para participar de outros rituais, de indumentárias, enfim. Mas não foi um ato espiritual que houvesse algum prejuízo no ritual da mesa, nada disso. Foi sim um ato administrativo preservando as ninfas. E o coordenador dos templos, também o Trino Ajaran, resolveu acatar também essa ideia, levando também as ninfas dos templos não ter necessidade de sentar nos faróis. Houve na época, inclusive, até um prejuízo muito grande, porque muitos templos deixaram de ter a corrente mestra, porque muitos templos tinham muitas ninfas Sol e sustentava a corrente mestra com elas. Uma vez que foi tirado elas, a oportunidade delas continuarem nos faróis, muitos templos deixaram de ter a corrente mestra. Mas nem todos os templos acataram essa norma, essa ideia. Eu tive pessoalmente em visita com o Trino Ajaran no templo do Crato, no Ceará, e lá nós estivemos juntos, vendo ninfa no farol, e ele não disse nada. Até porque ele sabia que não era proibido, né? Nunca foi uma norma da clarividente. E então alguns templos não aderiram a essa ideia, a essa norma de tirar a ninfa no farol, e continuaram, né? Aí às vezes o mestre fala, mas tem uma norma, uma lei do Trino Araquém ou do Trino Ajaran, não é? Para proibir a ninfa no farol. Tá, tudo bem. Nós temos também após isso, acho que no ano de 2017 ou 2018, não me lembro exatamente a data agora, nós temos um outro documento também de um outro trino, do Trino Sumanã, se alguém precisar eu até posso enviar, onde ele educadamente disse que os templos, os presidentes que desejarem colocar as ninfas nos faróis, que estaria autorizado, liberado para colocar. Por quê? Porque não tem nenhum prejuízo, não interfere ali no ritual da mesa evangélica. Pelo contrário, é uma oportunidade que a ninfa tem de participar, de sentar ali no farol. Então essa ideia de que muitos pregam por aí, fazendo medo no adjunto, no presidente, que é proibido, algumas palestras que
inventam uma série de coisas. Tem mestre que fala que até se ninfa sol tiver no farol é magia negra, um absurdo, não é? Nós não podemos usar dessa politicagem na doutrina, não é? A verdade é essa, o Trino Araquém é que suspendeu quase 15 anos depois da partida da Tia Negra. E isso não precisa ficar só nas minhas palavras, estão aí gravado um áudio do Nestor, os livros de leis da capa branca, da capa amarela, está aí citando a ninfa sol no farol, não é? Somente depois do ano 2000, em 1999, 2000, é que uma edição extra aí da capa preta, do livro de leis da capa preta, é que se mudou. Mas isso não significa que um trabalho não se realiza se tiver a ninfa sol no farol. É um absurdo falar isso, não é? Vamos ser honestos com a nossa doutrina. E o presidente que não quer colocar a ninfa no farol, ele tem todo o direito, ele é o presidente, ele pode fazer isso, é um critério dele, é uma prerrogativa dele, ele pode querer colocar ou não. Agora dizer que não pode, que é proibido, que vai acontecer aí, nada, não tem nada disso aí, tá? Então fica bem claro a verdade sobre a ninfa no farol da mesa evangélica é essa, não tem nenhuma restrição deixada pela clarividente, tem do trino devido ao crescimento, o desenvolvimento da doutrina em si, tá bom? Fica aí então a tirada a dúvida de muitos que estão falando sobre o assunto, perguntando sobre isso, tá certo? Um abraço, Adjunta Joulos, Mestre Manzano.